Imagine um mundo onde a paz e a tranquilidade parecem estar cada vez mais distantes, onde os noticiários estão repletos de caos, conflitos e catástrofes. O que isso realmente significa? Seriam esses sinais de algo muito maior, algo que pode estar se desenrolando diante de nossos olhos sem que percebamos? Desde os tempos antigos, profetas e líderes espirituais alertaram sobre a vinda de uma figura sombria, poderosa e enganadora, o Anticristo. Mas quem é o Anticristo? É um indivíduo? Um sistema? Um movimento? E o mais inquietante, será que ele já está entre nós, manipulando eventos globais, moldando mentes e corações, e preparando o cenário para sua ascensão final? Neste vídeo vamos mergulhar profundamente nas profecias bíblicas e nos textos antigos que falam sobre o Anticristo. Vamos explorar os sinais que podem indicar sua presença no mundo de hoje e como esses sinais estão se manifestando em nossa realidade. Você está prestes a descobrir algo que muitos preferem ignorar. Talvez, o que você verá aqui não apenas desafiará suas crenças, mas também mudará a forma como você vê o mundo ao seu redor. Prepare-se para uma jornada reveladora que pode ser mais real e próxima do que você jamais imaginou. Fique conosco até o final, porque o que vamos revelar pode ser a chave para entender um dos maiores mistérios da Bíblia. A verdade está prestes a ser desvendada, e você não vai querer perder um único detalhe. O Anticristo já está entre nós? Vamos descobrir juntos. À medida que avançamos nessa jornada, é essencial entender que a figura do Anticristo não é apenas um personagem sombrio das Escrituras, mas um reflexo das forças que trabalham incessantemente para distorcer a verdade, espalhar a confusão e controlar a humanidade. E enquanto exploramos os sinais e os eventos que podem estar ligados a essa figura, precisamos lembrar que o Anticristo, como descrito nas profecias, é um mestre do disfarce. Ele não aparecerá de maneira óbvia, sua força está justamente na sua habilidade de se camuflar entre nós, de parecer inofensivo ou até mesmo benéfico. As Escrituras nos ensinam que o Anticristo virá como um lobo em pele de cordeiro. Ele se apresentará como um líder capaz de resolver crises globais, unindo nações e religiões sob um único estandarte. Sua palavra será doce, suas promessas tentadoras, mas tudo isso será um disfarce para o que ele realmente deseja: poder absoluto e adoração. Ele não buscará apenas governar fisicamente, mas também dominar espiritualmente, conduzindo as massas a um caminho de perdição. Agora, ao olharmos para o estado atual do mundo, vemos uma crescente aceitação de ideias que há apenas alguns anos seriam impensáveis. Valores fundamentais estão sendo questionados, a verdade é relativizada, e o individualismo é exaltado a um nível perigoso. Neste contexto, o Anticristo encontra terreno fértil para semear suas mentiras, para conduzir as pessoas a um estado de confusão moral e espiritual. Mas como podemos, em meio a esse caos, discernir o verdadeiro do falso? Como podemos garantir que não seremos enganados? A resposta está nas Escrituras, na fé inabalável e na comunidade de crentes que se mantém firmes. O Anticristo pode tentar dividir, mas é na unidade dos que seguem a verdade que encontramos força. Juntos, podemos identificar os sinais e resistir às tentações que ele oferecerá. Outro ponto crucial das profecias é a ideia de que o Anticristo não agirá sozinho. Ele terá seguidores, pessoas influentes e poderosas que o ajudarão a implementar seu plano. Isso nos leva a refletir sobre as alianças políticas, religiosas e econômicas que vemos se formando no mundo hoje. Muitas dessas alianças parecem prometer paz e prosperidade, mas, em última análise, podem estar preparando o caminho para algo muito mais sinistro. Também precisamos considerar o papel da tecnologia no plano do Anticristo. Com o avanço rápido e muitas vezes descontrolado da tecnologia, as ferramentas para controle e manipulação em massa estão mais acessíveis do que nunca. Imagine um sistema global onde cada transação, cada movimento e até mesmo cada pensamento possa ser monitorado e controlado. É exatamente esse tipo de sistema que as profecias sugerem que o Anticristo buscará implementar. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos dá esperança e direção. Ela nos lembra que, embora o Anticristo possa parecer invencível por um tempo, seu poder é temporário. Sua derrota está assegurada, e aqueles que se mantêm firmes na fé serão recompensados. A chave está em reconhecer os sinais, em estar vigilante e em nunca perder de vista a verdade. Portanto, à medida que caminhamos para o final desta jornada, devemos nos perguntar: estamos prontos? Estamos preparados para enfrentar os desafios que estão por vir, para resistir ao engano e para manter nossa fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? A resposta a essas perguntas determinará não apenas nossa sobrevivência espiritual, mas também nossa capacidade de influenciar o mundo ao nosso redor.
O anticristo já pode estar entre nós, movendo-se nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. Mas com fé, discernimento e vigilância, podemos estar prontos para enfrentá-lo e, no final, triunfar sobre as trevas com a luz da verdade. Esta não é apenas uma história sobre o fim dos tempos, é um chamado à ação, à preparação e à renovação de nossa fé. E assim, à medida que seguimos adiante, que possamos carregar conosco a certeza de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a verdade prevalecerá. Que possamos ser como sentinelas atentos e vigilantes, prontos para reconhecer e resistir ao anticristo, enquanto permanecemos firmes na esperança de um futuro onde a luz finalmente triunfa sobre as trevas. Continuando nessa jornada de descobertas e reflexões, precisamos nos aprofundar ainda mais nas estratégias que o anticristo pode utilizar para consolidar seu poder e influência. As profecias sugerem que ele não apenas surgirá em um cenário de crise, mas também usará essa crise para manipular as emoções e a racionalidade das massas. A humanidade, já cansada e desesperada por soluções, pode se tornar vulnerável às suas promessas de um novo começo, de uma paz que parece inalcançável pelos meios tradicionais. Um aspecto importante a ser considerado é a maneira como o anticristo pode se posicionar como um mediador entre nações em conflito. Em um mundo fragmentado por guerras, tensões territoriais e disputas econômicas, ele pode ser visto como a única figura capaz de trazer ordem e estabilidade. Essa falsa paz, embora atraente, será construída sobre mentiras e compromissos corruptos, que levarão ao colapso moral e espiritual de muitas nações. Além disso, o anticristo pode se aproveitar do crescente secularismo e do distanciamento das pessoas de suas raízes espirituais. Em muitas partes do mundo, vemos uma rejeição aberta dos valores tradicionais e uma busca por alternativas que parecem mais modernas ou progressistas. No entanto, essas alternativas muitas vezes promovem uma visão de mundo que é contrária aos princípios bíblicos. O anticristo pode se posicionar como um defensor dessas novas ideologias, usando-as para atrair seguidores e ao mesmo tempo afastá-los da verdade. Outro ponto a considerar é a infiltração do anticristo nas estruturas religiosas existentes. As escrituras alertam que ele não apenas se apresentará como um líder político, mas também buscará exercer controle sobre a fé das pessoas. Isso pode ser feito através da corrupção das doutrinas religiosas, introduzindo heresias que desviam as pessoas da verdadeira fé. Ele pode buscar unir diferentes religiões sob um único estandarte, promovendo uma falsa unidade que, em última análise, servirá apenas aos seus próprios interesses. Na sociedade atual já vemos sinais dessa unificação religiosa. Movimentos que promovem a ideia de que todas as religiões são iguais, que todas levam ao mesmo Deus, podem parecer bem-intencionados, mas também podem ser o prelúdio de algo muito mais sinistro. Ao diluir as diferenças entre as crenças, o anticristo pode preparar o terreno para um sistema religioso que ele próprio controlará, desviando as pessoas da verdadeira adoração. Ademais, devemos refletir sobre a questão da liberdade individual. As profecias indicam que o anticristo buscará impor uma marca, um símbolo de submissão que será necessário para participar plenamente da sociedade. Essa marca, seja ela literal ou simbólica, representará a rendição da vontade individual em favor de um sistema totalitário. Aqueles que se recusarem a recebê-la serão marginalizados, perseguidos e possivelmente exterminados. Isso nos leva a pensar nas atuais tendências globais, onde a liberdade pessoal está sendo constantemente sacrificada em nome da segurança e da conveniência. O avanço da tecnologia, especialmente no que diz respeito à vigilância e ao controle de informações, é uma ferramenta que o anticristo pode usar para implementar seu domínio. Já vivemos em uma era onde nossos dados pessoais são coletados e analisados em larga escala, onde nossas escolhas de consumo, nossas preferências políticas e até mesmo nossas crenças religiosas podem ser monitoradas. Em um mundo onde a tecnologia desempenha um papel central na vida cotidiana, o anticristo pode usar essas ferramentas para exercer um controle sem precedentes sobre a humanidade. E enquanto isso, ele continuará a seduzir as massas com promessas de um mundo melhor, um mundo onde não há pobreza, guerra ou sofrimento. No entanto, essas promessas serão construídas sobre um alicerce de engano, e aqueles que caírem em sua armadilha encontrarão apenas destruição. As escrituras são claras ao advertir que, apesar de todo o seu poder e carisma, o anticristo não é invencível. Seu reinado, embora terrível, será curto, e sua queda será certa. Então, qual é o papel dos crentes em meio a tudo isso? As escrituras nos encorajam a mantermos nossa fé e a permanecermos firmes na verdade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar.
devemos ser vigilantes, discernir os sinais dos tempos e resistir ao engano. Nossa força não está em números ou em poder terreno, mas na fé que nos une, na verdade que seguimos e na esperança de um futuro onde o bem triunfará. E enquanto aguardamos a revelação final, devemos lembrar que o conhecimento das Escrituras é a nossa maior defesa. Estudar, entender e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas nos permitirá ver além do disfarce do anticristo e reconhecer a verdade, mesmo quando ela estiver cercada por mentiras. Este vídeo, assim como as Escrituras, serve como um guia para nos prepararmos para os desafios que estão por vir. À medida que esse vídeo continua, reflita sobre tudo o que foi discutido. O anticristo já pode estar entre nós, e os sinais estão se tornando cada vez mais claros. Mas com fé e discernimento, podemos resistir a seus enganos e manter nossa esperança na promessa de um futuro onde a luz da verdade brilhará mais forte do que nunca. Assim, o conhecimento é a nossa arma mais poderosa contra o engano. E é com esse conhecimento que devemos continuar nossa jornada, sempre vigilantes, sempre preparados, e sempre confiantes de que no final, a verdade prevalecerá. A história do anticristo é uma advertência, mas também é um chamado à ação, à preparação e à fé inabalável. E é com essa fé que seguimos em frente, juntos, em busca da verdade em um mundo repleto de incertezas. Conforme continuamos nossa exploração, precisamos entender que a narrativa do anticristo é, em última análise, um teste para a humanidade, tanto em termos espirituais quanto morais. Não se trata apenas de reconhecer uma figura ou um sistema, mas de discernir entre o bem e o mal em um mundo onde essas fronteiras estão cada vez mais borradas. Vamos nos aprofundar no impacto que o anticristo pode ter não apenas em escala global, mas também em um nível pessoal. Como ele influencia o indivíduo? Como ele se infiltra nas mentes e corações das pessoas, conduzindo-as a se afastarem da verdade? As Escrituras falam de um grande engano, uma ilusão tão poderosa que, se possível, enganaria até os eleitos. Isso nos leva a considerar a maneira como a verdade e a mentira estão sendo manipuladas em nossos dias. A desinformação é uma arma poderosa nos tempos modernos. O anticristo pode usar essa ferramenta para confundir, dividir e controlar as pessoas. Ao criar narrativas conflitantes, ele semeia a dúvida, levando as pessoas a questionarem o que antes era inquestionável. As redes sociais, os meios de comunicação de massa e até mesmo as instituições que antes eram confiáveis podem se tornar veículos para espalhar essas mentiras. Nesse ambiente de confusão, muitos podem se desviar, buscando respostas em lugares errados e caindo nas armadilhas do engano. Em paralelo, devemos considerar a atração emocional que o anticristo pode exercer. Ele não usará apenas a lógica ou a razão para convencer as pessoas, mas também se conectará com seus medos, esperanças e desejos. Ele prometerá segurança em tempos de insegurança, prosperidade em tempos de escassez e paz em tempos de conflito. Essas promessas, embora sedutoras, serão vazias, projetadas para aprisionar aqueles que as seguem em uma rede de controle e submissão. Mas o anticristo também representará uma forma de resistência para aqueles que escolhem seguir a verdade. As Escrituras falam de uma grande tribulação, um período de intensa perseguição para aqueles que se recusam a se curvar ao seu domínio. Isso nos leva a refletir sobre a importância da resiliência espiritual e da comunidade de fé. Em tempos de provação, a união dos crentes será crucial. Eles encontrarão força uns nos outros, compartilhando sabedoria, apoio e encorajamento para resistir às pressões externas. Essa resistência não será fácil. Os que se opuserem ao anticristo enfrentarão perseguições, exclusão social e até mesmo a morte. Mas a promessa da vida eterna, a certeza de que o bem triunfará sobre o mal, dará a eles a força necessária para perseverar. O exemplo dos mártires, aqueles que deram suas vidas pela fé, será uma fonte de inspiração e coragem. Também devemos nos perguntar: como podemos nos preparar para esses tempos difíceis? A preparação espiritual é fundamental. Isso envolve não apenas o conhecimento das Escrituras, mas também a prática ativa da fé, orar, meditar, buscar a comunhão com Deus e com os outros crentes. A fé não é apenas uma crença, mas uma ação, um compromisso contínuo de viver de acordo com os princípios que nos foram ensinados. Além disso, é crucial desenvolver um discernimento crítico. O anticristo usará mentiras que parecerão verdades e verdades que parecerão mentiras. Ser capaz de distinguir entre as duas requer uma mente treinada, uma compreensão profunda das Escrituras e uma conexão constante com o Espírito Santo, que nos guiará em meio à escuridão. Enquanto seguimos refletindo sobre esses pontos, é importante lembrar que, apesar da gravidade do que está por vir, não estamos sozinhos. Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para enfrentar esses desafios,
e Ele estará conosco a cada passo do caminho. As Escrituras nos asseguram que, por mais sombrios que sejam os tempos, a luz da verdade nunca será apagada. O anticristo pode parecer poderoso, mas seu poder é limitado e temporário. Então, como nos posicionamos diante dessa realidade? Com coragem, fé e determinação. Devemos ser como faróis de luz em meio à escuridão, guiando os outros e permanecendo firmes na verdade. Essa é a nossa missão, o nosso chamado, e com a ajuda de Deus, podemos cumpri-lo. Conforme o vídeo continua, leve com você essa mensagem de esperança e resistência. O anticristo, por mais ameaçador que seja, não pode vencer aqueles que estão firmes na fé. A história ainda não terminou, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse grande drama espiritual. Que possamos sair desse vídeo com um compromisso renovado de viver em verdade, de resistir ao engano e de apoiar aos outros em nossa caminhada espiritual. O futuro pode ser incerto, mas com a fé como nosso guia podemos enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. O anticristo pode estar entre nós, mas a verdade, a verdadeira verdade, está sempre ao nosso lado, iluminando nosso caminho e nos conduzindo à vitória final. À medida que avançamos nessa jornada, é essencial entender que a figura do anticristo não é apenas um personagem sombrio das Escrituras, mas um reflexo das forças que trabalham incessantemente para distorcer a verdade, espalhar a confusão e controlar a humanidade. E enquanto exploramos os sinais e os eventos que podem estar ligados a essa figura, precisamos lembrar que o anticristo, como descrito nas profecias, é um mestre do disfarce. Ele não aparecerá de maneira óbvia, sua força está justamente na sua habilidade de se camuflar entre nós, de parecer inofensivo ou até mesmo benéfico. As Escrituras nos ensinam que o anticristo virá como um lobo em pele de cordeiro. Ele se apresentará como um líder capaz de resolver crises globais, unindo nações e religiões sob um único estandarte. Sua palavra será doce, suas promessas tentadoras, mas tudo isso será um disfarce para o que ele realmente deseja: poder absoluto e adoração. Ele não buscará apenas governar fisicamente, mas também dominar espiritualmente, conduzindo as massas a um caminho de perdição. Agora, ao olharmos para o estado atual do mundo, vemos uma crescente aceitação de ideias que há apenas alguns anos seriam impensáveis. Valores fundamentais estão sendo questionados, a verdade é relativizada, e o individualismo é exaltado a um nível perigoso. Neste contexto, o anticristo encontra terreno fértil para semear suas mentiras, para conduzir as pessoas a um estado de confusão moral e espiritual. Mas como podemos, em meio a esse caos, discernir o verdadeiro do falso? Como podemos garantir que não seremos enganados? A resposta está nas Escrituras, na fé inabalável e na comunidade de crentes que se mantém firmes. O anticristo pode tentar dividir, mas é na unidade dos que seguem a verdade que encontramos força. Juntos, podemos identificar os sinais e resistir às tentações que ele oferecerá. Outro ponto crucial das profecias é a ideia de que o anticristo não agirá sozinho. Ele terá seguidores, pessoas influentes e poderosas que o ajudarão a implementar seu plano. Isso nos leva a refletir sobre as alianças políticas, religiosas e econômicas que vemos se formando no mundo hoje. Muitas dessas alianças parecem prometer paz e prosperidade, mas, em última análise, podem estar preparando o caminho para algo muito mais sinistro. Também precisamos considerar o papel da tecnologia no plano do anticristo. Com o avanço rápido e muitas vezes descontrolado da tecnologia, as ferramentas para controle e manipulação em massa estão mais acessíveis do que nunca. Imagine um sistema global onde cada transação, cada movimento e até mesmo cada pensamento possa ser monitorado e controlado. É exatamente esse tipo de sistema que as profecias sugerem que o anticristo buscará implementar. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos dá esperança e direção. Ela nos lembra que, embora o anticristo possa parecer invencível por um tempo, seu poder é temporário. Sua derrota está assegurada, e aqueles que se mantêm firmes na fé serão recompensados. A chave está em reconhecer os sinais, em estar vigilante e em nunca perder de vista a verdade. Portanto, à medida que caminhamos para o final desta jornada, devemos nos perguntar: estamos prontos? Estamos preparados para enfrentar os desafios que estão por vir, para resistir ao engano e para manter nossa fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? A resposta a essas perguntas determinará não apenas nossa sobrevivência espiritual, mas também nossa capacidade de influenciar o mundo ao nosso redor. O anticristo já pode estar entre nós, movendo-se nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. Mas com fé, discernimento e vigilância, podemos estar prontos para enfrentá-lo e, no final, triunfar sobre as trevas com a luz da verdade. Esta não é apenas uma história sobre o fim dos tempos,
é um chamado à ação, à preparação e à renovação de nossa fé. E assim, à medida que seguimos adiante, que possamos carregar conosco a certeza de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a verdade prevalecerá. Que possamos ser como sentinelas atentos e vigilantes, prontos para reconhecer e resistir ao anticristo, enquanto permanecemos firmes na esperança de um futuro onde a luz finalmente triunfa sobre as trevas. Continuando nessa jornada de descobertas e reflexões, precisamos nos aprofundar ainda mais nas estratégias que o anticristo pode utilizar para consolidar seu poder e influência. As profecias sugerem que ele não apenas surgirá em um cenário de crise, mas também usará essa crise para manipular as emoções e a racionalidade das massas. A humanidade, já cansada e desesperada por soluções, pode se tornar vulnerável às suas promessas de um novo começo, de uma paz que parece inalcançável pelos meios tradicionais. Um aspecto importante a ser considerado é a maneira como o anticristo pode se posicionar como um mediador entre nações em conflito. Em um mundo fragmentado por guerras, tensões territoriais e disputas econômicas, ele pode ser visto como a única figura capaz de trazer ordem e estabilidade. Essa falsa paz, embora atraente, será construída sobre mentiras e compromissos corruptos, que levarão ao colapso moral e espiritual de muitas nações. Além disso, o anticristo pode se aproveitar do crescente secularismo e do distanciamento das pessoas de suas raízes espirituais. Em muitas partes do mundo, vemos uma rejeição aberta dos valores tradicionais e uma busca por alternativas que parecem mais modernas ou progressistas. No entanto, essas alternativas muitas vezes promovem uma visão de mundo que é contrária aos princípios bíblicos. O anticristo pode se posicionar como um defensor dessas novas ideologias, usando-as para atrair seguidores e ao mesmo tempo afastá-los da verdade. Outro ponto a considerar é a infiltração do anticristo nas estruturas religiosas existentes. As escrituras alertam que ele não apenas se apresentará como um líder político, mas também buscará exercer controle sobre a fé das pessoas. Isso pode ser feito através da corrupção das doutrinas religiosas, introduzindo heresias que desviam as pessoas da verdadeira fé. Ele pode buscar unir diferentes religiões sob um único estandarte, promovendo uma falsa unidade que, em última análise, servirá apenas aos seus próprios interesses. Na sociedade atual já vemos sinais dessa unificação religiosa. Movimentos que promovem a ideia de que todas as religiões são iguais, que todas levam ao mesmo Deus, podem parecer bem-intencionados, mas também podem ser o prelúdio de algo muito mais sinistro. Ao diluir as diferenças entre as crenças, o anticristo pode preparar o terreno para um sistema religioso que ele próprio controlará, desviando as pessoas da verdadeira adoração. Ademais, devemos refletir sobre a questão da liberdade individual. As profecias indicam que o anticristo buscará impor uma marca, um símbolo de submissão que será necessário para participar plenamente da sociedade. Essa marca, seja ela literal ou simbólica, representará a rendição da vontade individual em favor de um sistema totalitário. Aqueles que se recusarem a recebê-la serão marginalizados, perseguidos e possivelmente exterminados. Isso nos leva a pensar nas atuais tendências globais, onde a liberdade pessoal está sendo constantemente sacrificada em nome da segurança e da conveniência. O avanço da tecnologia, especialmente no que diz respeito à vigilância e ao controle de informações, é uma ferramenta que o anticristo pode usar para implementar seu domínio. Já vivemos em uma era onde nossos dados pessoais são coletados e analisados em larga escala, onde nossas escolhas de consumo, nossas preferências políticas e até mesmo nossas crenças religiosas podem ser monitoradas. Em um mundo onde a tecnologia desempenha um papel central na vida cotidiana, o anticristo pode usar essas ferramentas para exercer um controle sem precedentes sobre a humanidade. E enquanto isso, ele continuará a seduzir as massas com promessas de um mundo melhor, um mundo onde não há pobreza, guerra ou sofrimento. No entanto, essas promessas serão construídas sobre um alicerce de engano, e aqueles que caírem em sua armadilha encontrarão apenas destruição. As escrituras são claras ao advertir que, apesar de todo o seu poder e carisma, o anticristo não é invencível. Seu reinado, embora terrível, será curto, e sua queda será certa. Então, qual é o papel dos crentes em meio a tudo isso? As escrituras nos encorajam a mantermos nossa fé e a permanecermos firmes na verdade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Devemos ser vigilantes, discernir os sinais dos tempos e resistir ao engano. Nossa força não está em números ou em poder terreno, mas na fé que nos une, na verdade que seguimos e na esperança de um futuro onde o bem triunfará. E enquanto aguardamos a revelação final, devemos lembrar que o conhecimento das Escrituras é a nossa maior defesa.
Estudar, entender e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas nos permitirá ver além do disfarce do anticristo e reconhecer a verdade, mesmo quando ela estiver cercada por mentiras. Este vídeo, assim como as escrituras, serve como um guia para nos prepararmos para os desafios que estão por vir. À medida que esse vídeo continua, reflita sobre tudo o que foi discutido. O anticristo já pode estar entre nós, e os sinais estão se tornando cada vez mais claros. Mas com fé e discernimento, podemos resistir a seus enganos e manter nossa esperança na promessa de um futuro onde a luz da verdade brilhará mais forte do que nunca. Agora, ao nos aproximarmos da conclusão deste vídeo, lembre-se, o conhecimento é a nossa arma mais poderosa contra o engano. E é com esse conhecimento que devemos continuar nossa jornada, sempre vigilantes, sempre preparados, e sempre confiantes de que no final, a verdade prevalecerá. A história do anticristo é uma advertência, mas também é um chamado à ação, à preparação e à fé inabalável. E é com essa fé que seguimos em frente, juntos, em busca da verdade em um mundo repleto de incertezas. Conforme continuamos nossa exploração, precisamos entender que a narrativa do anticristo é, em última análise, um teste para a humanidade, tanto em termos espirituais quanto morais. Não se trata apenas de reconhecer uma figura ou um sistema, mas de discernir entre o bem e o mal em um mundo onde essas fronteiras estão cada vez mais borradas. Vamos nos aprofundar no impacto que o anticristo pode ter não apenas em escala global, mas também em um nível pessoal. Como ele influencia o indivíduo? Como ele se infiltra nas mentes e corações das pessoas, conduzindo-as a se afastarem da verdade? As Escrituras falam de um grande engano, uma ilusão tão poderosa que, se possível, enganaria até os eleitos. Isso nos leva a considerar a maneira como a verdade e a mentira estão sendo manipuladas em nossos dias. A desinformação é uma arma poderosa nos tempos modernos. O anticristo pode usar essa ferramenta para confundir, dividir e controlar as pessoas. Ao criar narrativas conflitantes, ele semeia a dúvida, levando as pessoas a questionarem o que antes era inquestionável. As redes sociais, os meios de comunicação de massa e até mesmo as instituições que antes eram confiáveis podem se tornar veículos para espalhar essas mentiras. Nesse ambiente de confusão, muitos podem se desviar, buscando respostas em lugares errados e caindo nas armadilhas do engano. Em paralelo, devemos considerar a atração emocional que o anticristo pode exercer. Ele não usará apenas a lógica ou a razão para convencer as pessoas, mas também se conectará com seus medos, esperanças e desejos. Ele prometerá segurança em tempos de insegurança, prosperidade em tempos de escassez e paz em tempos de conflito. Essas promessas, embora sedutoras, serão vazias, projetadas para aprisionar aqueles que as seguem em uma rede de controle e submissão. Mas o anticristo também representará uma forma de resistência para aqueles que escolhem seguir a verdade. As Escrituras falam de uma grande tribulação, um período de intensa perseguição para aqueles que se recusam a se curvar ao seu domínio. Isso nos leva a refletir sobre a importância da resiliência espiritual e da comunidade de fé. Em tempos de provação, a união dos crentes será crucial. Eles encontrarão força uns nos outros, compartilhando sabedoria, apoio e encorajamento para resistir às pressões externas. Essa resistência não será fácil. Os que se opuserem ao anticristo enfrentarão perseguições, exclusão social e até mesmo a morte. Mas a promessa da vida eterna, a certeza de que o bem triunfará sobre o mal, dará a eles a força necessária para perseverar. O exemplo dos mártires, aqueles que deram suas vidas pela fé, será uma fonte de inspiração e coragem. Também devemos nos perguntar: como podemos nos preparar para esses tempos difíceis? A preparação espiritual é fundamental. Isso envolve não apenas o conhecimento das Escrituras, mas também a prática ativa da fé, orar, meditar, buscar a comunhão com Deus e com os outros crentes. A fé não é apenas uma crença, mas uma ação, um compromisso contínuo de viver de acordo com os princípios que nos foram ensinados. Além disso, é crucial desenvolver um discernimento crítico. O anticristo usará mentiras que parecerão verdades e verdades que parecerão mentiras. Ser capaz de distinguir entre as duas requer uma mente treinada, uma compreensão profunda das Escrituras e uma conexão constante com o Espírito Santo, que nos guiará em meio à escuridão. Enquanto seguimos refletindo sobre esses pontos, é importante lembrar que, apesar da gravidade do que está por vir, não estamos sozinhos. Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para enfrentar esses desafios, e Ele estará conosco a cada passo do caminho. As Escrituras nos asseguram que, por mais sombrios que sejam os tempos, a luz da verdade nunca será apagada. O anticristo pode parecer poderoso, mas seu poder é limitado e temporário. Então, como nos posicionamos diante dessa realidade?
com coragem, fé e determinação. Devemos ser como faróis de luz em meio à escuridão, guiando os outros e permanecendo firmes na verdade. Essa é a nossa missão, o nosso chamado, e com a ajuda de Deus, podemos cumpri-lo. Conforme o vídeo continua, leve com você essa mensagem de esperança e resistência. O anticristo, por mais ameaçador que seja, não pode vencer aqueles que estão firmes na fé. A história ainda não terminou, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse grande drama espiritual. Que possamos sair desse vídeo com um compromisso renovado de viver em verdade, de resistir ao engano e de apoiar aos outros em nossa caminhada espiritual. O futuro pode ser incerto, mas com a fé como nosso guia podemos enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. O anticristo pode estar entre nós, mas a verdade, a verdadeira verdade, está sempre ao nosso lado, iluminando nosso caminho e nos conduzindo à vitória final. Ao chegarmos ao final desta jornada, é essencial refletir sobre tudo o que foi discutido. Os sinais que apontam para a presença do anticristo no mundo de hoje não são meras coincidências. Eles são alertas que ecoam através dos tempos, nos chamando a estar vigilantes e preparados. Desde as manipulações sutis até os eventos globais que moldam o cenário mundial, tudo isso pode estar convergindo para um momento decisivo na história da humanidade. As Escrituras nos orientam a discernir, a olhar além das aparências e a identificar os padrões que indicam a aproximação dessa figura sombria. O anticristo, com toda a sua astúcia e poder, tentará desviar as massas da verdade, oferecendo promessas vazias que no final levarão à destruição. Mas como discutimos, aqueles que se mantêm firmes na fé, que conhecem as Escrituras e que praticam o discernimento, terão a capacidade de resistir ao engano. A mensagem central aqui é a importância da vigilância contínua. Não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos, não apenas observando os eventos ao nosso redor, mas também preparando nossos corações e mentes para os desafios espirituais que virão. Nossa fé é a âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade, e a compreensão das profecias bíblicas nos dá um mapa para navegar por esses tempos turbulentos. Mas, acima de tudo, devemos lembrar que, apesar das ameaças e dos perigos que o anticristo representa, a vitória final pertence ao bem. As Escrituras são claras, o mal será derrotado e a justiça prevalecerá. Essa é a esperança que nos sustenta, a luz que guia nossos passos em meio à escuridão. Não importa o quão forte o anticristo possa parecer, seu poder é temporário, e o triunfo do bem é garantido. Então, ao encerrarmos este vídeo, leve consigo essa mensagem de esperança e força. Mantenha sua fé inabalável, esteja sempre vigilante e busque o conhecimento das Escrituras como sua principal defesa contra qualquer engano. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Juntos, como uma comunidade de crentes, podemos resistir às trevas e caminhar na luz. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este, onde continuaremos a explorar os mistérios da fé e as verdades ocultas nas Escrituras. Deixe nos comentários suas dúvidas e percepções sobre este tema tão intrigante. Sua participação é fundamental para enriquecer nosso entendimento coletivo.